vamos começar a fazer mais uma revisão, tá? Do assunto que a gente já teve. Vocês já viram um videozinho lá da tia no YouTube, né? Dessa aula. Bom dia. Bom dia. Essa aula sobre os acentos. Quem ainda lembra o que é um acento? Oi? Tia. Oi, quem está chamando? Acento agudo, Isso. acento circunflexo. Isso mesmo, olha só, na página 66. Tia, Oi. você já pegou a página 69? Não sei. 60, 61, 62, 63, 64, 65. Sei não, sei não. Sei não, meu filho, só olhando só. Acho que já sim. Olha só, gente, página 66. Vamos lá nos acentos. 66, todo mundo na página 66. Só ativem o áudio quando a tia solicitar o nomezinho de vocês, quando a tia chamar o nome de vocês. Aí é para responder ou para ler alguma coisa, tá? Algum texto, aí vocês ativem o áudio, senão pode interromper a fala de vocês, a fala do colega, a fala da tia, e para o coleguinha que vai ver mais tarde no vídeo, aí ele não vai conseguir entender nada, né? Então vamos lá, na página 66, eu vou pedir aqui para o Samuel ler na página 66 o texto. Tá preto. Vamos lá. Que texto, tia? Samuel, leia a página 66, no texto Buriti. Buriti. Leia o texto sobre o Buriti, uma palmeira brasileira. Buriti, coqueiro, Buriti, Buriti, paradeiro. Garçom, palmeira do brejo, palmeira de caule, solitário, de 20 a 30 metros de altura, tronco reto, cilindro de 30 a 50 centímetros de diâmetro. Diâmetro. O Buriti, produzido anualmente, grande quantidade de frutos que podem ser consumidos ao natural na forma de suco, sorvete, geleia doce ou desce. Os talos e as palhas de sua folha são muito utilizadas na cobertura de casas e rancho, bem como no artesanato. São usadas para produzir esteira, peneira, móveis, Móveis. Das folhas são usadas para produzir culturas e suas fibras para tecer redes de dormir. Isso, olha só. Obrigada, Samuel. Olha só, gente, nesse texto que o Samuel acabou de ler, vocês podem perceber que tem algumas palavras que estão mais pretinhas do que as outras, né? Isso a gente chama de palavras destacadas. A gente vai dar o nome para elas de palavras destacadas. Estão mais pretinhas que as outras, tá? Eu vou pedir aqui, Alice, fala para mim, leia para mim, quais são essas palavras destacadas? Quais são essas palavras que estão mais pretinhas? Cilíndrico, diâmetro, Isso. Diâmetro. desidratado, Diâmetro.
Desidratados. Diâmetro, é porque tem um acento aqui, né? Cilíndrico, diâmetro, desidratados, talos e Isso. móveis. Isso, olha só. O cilíndrico, gente, é um objeto com uma forma de cilindro, uma superfície curva limitada por duas bases circulares. Diâmetro é a medida utilizada para medir objetos de um ponto a outro. Desidratado quer dizer sem água. Talos são a parte da folha que prende o ramo ao tronco. E móveis, enfeites que podem ser de madeira, plástico ou papel e que têm diferentes formas. Alice, quais dessas palavras que você leu, essas palavras que estão destacadas, quais delas possuem acento? Diâmetro. Fala aí, diâmetro. Diâmetro, cilíndrico. Cilíndrico. Móveis, tá? O acento, ele vai fazer com que a sua sílaba, ela seja pronunciada mais forte, tá? Móveis, tá? Tem um acento no O. Gente, olha só. Prestem atenção aí na telinha que eu estou mostrando para vocês. Essa tela... Cadê? Não estou mais apresentando. Peraí, só um minuto. Só tá a tela do computador da tia, não tava vendo nada, só o computador. Só a tela Tá, do eu vou colocar de novo. Tia. Silêncio. Ontem eu ganhei apresentando o papai. Gente, olha só ativem o áudio quando eu permitir, tá? Tô tentando colocar aqui para vocês. Nós vimos na aula em vídeo, nós já conhecemos o acento agudo e o acento circunflexo. Alguém sabe o que é acento agudo? Qual é Evan, qual é a palavra do texto que tem acento agudo, Evan? Evan? Móveis, tá? A palavra é móveis. Tem acento agudo em cima de que letra? O. Do O. Olha só. O acento agudo, vocês estão vendo aí na tela? O acento agudo é aquele acento que é puxadinho para a direita. Não tá vendo aí? A gente só tá vendo um preto, tia. É porque a conexão deve estar lenta. A conexão tá lenta, então ainda vai chegar para vocês, tá? Então, ó, para a gente revisar, lembrem-se que isso é revisão, nós já vimos esse assunto no vídeo. O acento agudo é aquele que é puxadinho para a direita, né? Puxado para a direita. E o acento circunflexo, alguém sabe me dizer o que se parece ao acento circunflexo, Lucas? O acento circunflexo, qual é? Um chapéuzinho, muito bem. Olha, ele é parecido com um chapéuzinho, né? Tentei colocar para vocês aqui, eu vou parar aqui a apresentação. Silêncio. Tá. O acento circunflexo, então, é aquele que parece um chapéuzinho. E o agudo é aquele tracinho puxado para a direita, né? Esses são os acentos que eu mostrei para vocês lá na aula em vídeo. Então, olha só, gente. Nós temos aí a página 67. Põe na página 67, depois do texto aí. Depois do texto da página 66, verifiquem a página 67. Olha só. Esse texto, na questão 1, esse texto é uma história sobre o Buriti. Alguém sabe o que é um Buriti? Está lá no texto que o Samuel leu, né? Buriti é uma palmeira de caule solitário de 20 a 30 centímetros de altura. Aliás, 20 a 30 metros de altura.
tronco reto, cilíndrico, de 30 a 50 centímetros de diâmetro. Aqui. Palmeira é isso, só ativem o áudio quando eu solicitar. Isso é metro e centímetro. Metro e centímetro, aula de matemática, né? O metro equivale a 100 centímetros, né? São medidas, tá? Aí, olha só ativem o áudio se for pergunta referente ao texto, ao assunto, tá? Prestem bem atenção. Questão 1, todo mundo respondendo. Marquem o quadrinho correto sobre o texto. O texto, ele apresenta uma história sobre o Buriti ou informações sobre o Buriti? O que é? Será que é uma história? Ou são informações sobre a árvore do Buriti? Eu acho que é a história. É uma história. Olha só, gente. Ó, se fosse história, alguém estaria contando. Era uma vez um Buriti, né, que vivia solitário. Né? Isso, olha, a Tayla respondeu aí que é uma informação sobre... São informações sobre o Buriti. Então, vamos marcar lá onde fala informações sobre o Buriti. Eu sabia que eram informações porque é centímetro. Isso, são informações. Gente, mais uma vez, só ativem o áudio quando eu solicitar. Porque se acontecer de toda hora vocês ficarem ativando o áudio, eu vou tirar de sala, tá bom? Então, por favor, obedeçam, para a gente não ter problema na aula. Então, ó, se fosse uma história sobre o Buriti, certamente iria começar assim: era uma vez uma árvore de Buriti que tinha um caule solitário, né? Então, não é isso, né? No texto não diz nada disso. Mas no texto, o autor colocou aqui algumas informações sobre o que é o Buriti, sobre o tamanho do Buriti, né? A altura. Então, são informações sobre o Buriti. Marquem X, tá? Façam direitinho, como se a gente estivesse lá na sala de aula. Prestem atenção. Questão 2, vamos lá. Lê para a gente, Maria Eduarda, questão 2. De que página? 67. Você respondeu a questão 1 da 67? Vamos lá, gente. Abram no livro 67. Tem gente aí que nem abriu o livro ainda na página, né? Ainda não fiz. Pois é, vamos lá. Prestar atenção, porque na volta a tia vai corrigir isso aí. E a tia não quer ver pendência, não, né? A gente está fazendo tudo direitinho aqui. Tá bom? Maria Eduarda vai ler o texto e vai responder a questão 1 que ainda não fez, né, Maria? Suzana, já fez a questão 2? Lê pra gente a questão 2, Suzana. Aqui, é que no áudio não estava querendo me ligar. Ah, então vamos lá, né? Olha, gente, para quem entrou agora, nós estamos vendo a revisão de acentos, acento agudo e circunflexo, que nós já vimos na aula em vídeo. Procurem ler o texto da página 66 e responder a página 67. Todo mundo, vamos lá. Vamos lá, gente. Não é para ficar olhando para a tela, não. Para ficar olhando para o livro e responder a página 67 sobre acentos. É para eu ler a segunda questão? Responda. Todo mundo respondendo. Depois eu chamo para ler. Tá. Ó, eu vou contar aqui, ó, 5 minutinhos para vocês responderem essa página. Super fácil. Só ler e responder. O que elas têm em comum? Só ative o áudio quando eu solicitar. Desculpa que
Na questão 2, ó, o que elas têm em comum quanto à grafia? Grafia é escrita, tá, gente? Quando a gente escreve, a gente faz a grafia das palavras. Fale, Paulo. O que é mobília? Mobile, vamos lá. Peneiras móveis. Algo que é móvel, tá? Móvel, que se move. Que pode ter diferentes formas. Procurem observar as palavras da questão 2, solitário, mobile, móveis, fécula. Essas palavras têm alguma coisa em comum quanto à grafia, ou seja, tem alguma coisa que é igual quanto à grafia. Elas carregam o quê? Em cima de algumas vogais. O que a gente está estudando, tá? Então, procurem associar as informações que tem nas palavras para poder você responder, tá? O que elas têm em comum? O que é ter em comum? O que todas têm? O que todas têm em comum? E a questão 2, a resposta é que todas têm acento agudo. Muito bem, olha só, tá? Muito bem, ó. A Maria Cecília e o Evan já responderam, né? O que elas têm em comum? Todas recebem acento. Quem colocou todas têm acento? Tia, eu botei acento agudo. E, ó, não pode colocar só acento agudo, não. Olha a pergunta como é que ela é, tá, Gisele? O que elas têm em comum quanto à grafia? Então, vamos fazer a resposta conforme a pergunta. Todas recebem acento agudo. Coloquem assim, porque senão fica sem sentido, tá? Eu respondi diferente. Como é que você respondeu? Elas têm acento agudo. Ótimo, muito bem. Possui, recebe, tem o mesmo sentido. Eu combinar na terceira. Vou já explicar a terceira, Su. Vou já explicar. Alice já respondeu a segunda? Vamos lá, todo mundo terminando a segunda questão para responder a terceira. Olha só, a número 3 é com base no texto. Releia o texto e escreva como é. Como é o caule do Buriti? Está lá no início. O caule do Buriti é o quê? Eu já respondi. Ok, então vamos aguardar os outros, tá? Para baixo. A questão 3 é com base no texto. Releia o texto para você poder tirar a resposta de lá. Letra A, o caule do Buriti é... Aí onde é que está o caule do Buriti? Ele é o quê? Está bem no início do texto. E depois, o tronco do Buriti, ele é o quê? Também está nesse mesmo parágrafo do texto. Lê o texto e coloca as palavras. Eu posso falar? Ainda não, Evan. Deixa os outros terminarem, tá?
Eu tô preso na 4. Ah, sim, vamos lá. Olha só a 4. Leia os nomes de palmeiras. Açaí, butiá, coqueiro de dendê, gerivá e macaúba. Nessas palavras, quais letras recebem acento gráfico, Eva? Que letras? O acento gráfico, ele só pode estar em cima de uma letra. Que letras são essas? Coloca as letrinhas aí embaixo. Na palavra açaí, qual é a letra que recebe o acento? Agudo. Não, qual é a letra que recebe o acento? Qual é a letrinha? I. Entendeu? Aí você vai colocar o I. Hã? Eu tenho que botar na linha? Isso. Tio, eu ainda não entendi a um. A1? Você ainda está na 1. Que questão? Como é que se escreve acento? Como é que se escreve o quê? Acento. Acento com C. Acento com C. Lá na página 66 Obrigada, tem acento, lá em cima. Lá na página 66 tem o acento, lá em cima, lá, de verde, né? Tá bem, tia. Vamos aguardar os outros. Tia, eu não tô achando o do tronco. O tronco. O tronco está no primeiro parágrafo, José. Leia o texto no primeiro parágrafo. São informações que vocês vão encontrar no texto, por isso precisa ler o texto direitinho. Tia, qual é a página? Página 67. Tia, eu tô com dificuldade. Dificuldade. Vamos lá. Olha só a 4, gente. Questão 4. Leia outros nomes de palmeiras. Lê para mim, o Samuel, lê para mim esses nomes aí, vai. Samuel, leia os nomes, por favor. Açaí, butiá, Butiá, Geriva, Gerivá, Macaúba. Macaúba. O que está pedindo no pontinho embaixo? Lê para mim o que está pedindo no pontinho embaixo. Nessas palavras, quais letras recebem acento gráfico? O que é letra para você? O que é letra? Dá um exemplo de letra aí. Quais são as letras Quais são as vogais? A e U. A, E, I, O, U, né? São 5 vogais, né? Essas vogais são letras, certo? Assim como as letras do alfabeto. Quantas são do alfabeto? Quantas letras tem no alfabeto? Tia. Só um minuto. 26. Ainda lembra ainda? 26? Tem 26. Tirando as vogais, fica 21. Silêncio. Eu estou falando com o Samuel. Prestem atenção no que eu estou falando com ele, tá? Samuel, então letras, porque, né, você já sabe o que é letra. As palavrinhas aí são compostas de letras, certo? Tem uma letra que recebe acento em cada palavra. Eu quero que você coloque as letras que recebem o acento em cada uma dessas palavras. Por exemplo, Que página que vocês estão? 67 ainda. Prestem atenção. Aí, ó, na palavra açaí, qual é a letra que tem acento? I. Então, você vai pôr só essa letra I. Aí, coloca uma vírgula. Em butiá, qual é a letra que recebe acento? O A. Então, coloca só o A, vírgula. Em coqueiro de dendê, qual é a letra que recebe acento?
O dendê do E. Não, qual é a letra? O E. O E, põe só o E. Na palavra Jerivá, qual é a letra que recebe acento? O A. O A, muito bem. E Macaúba, qual é a letra que recebe acento? O U. Isso, entendeu direitinho agora, né? Então, ó, vocês precisam ler o enunciado devagarzinho para entender o que está pedindo, tá? Todo mundo terminou? Acabou o tempo que eu pedi, né? Vamos lá. Cadê o Josué? Josué, na questão 1, né, Josué, você marcou o quê? Na questão 1, o texto representa uma história sobre o Buriti ou informações sobre o Buriti, Josué? Josué, pode ativar o áudio. Informações sobre o Buriti. Isso, informações sobre o Buriti, ele marcou. Muito bem. Marquem um X. Questão 2, Esther. Esther, na questão 2, está com seu livro, Esther? Sim? Tá, pode ativar o áudio para você falar, tá? Olha só, Esther. Observe na questão 2, todo mundo prestando atenção na resposta da Esther. Observe as letras das palavras destacadas do texto. Quais são as palavras, Esther? Lê pra gente. Informações sobre Buriti. Não, na questão 2, lê pra gente as palavras. Todas têm acento agudo. Quais palavras têm acento agudo? Solitário, Sim. mobília, Mobile, móveis e fécula. fécula. Muito bem. O que elas têm em comum, Esther? Oi? O que elas têm em comum quanto à grafia? Grafia é a forma de escrever, tá? É a escrita. Elas têm acento agudo. Isso, elas têm acento agudo. Todas recebem acento agudo. Muito bem. O acento agudo, gente, como acentos circunflexos, eles são chamados de acentos gráficos, tá? Gráfico vem de grafia, de escrever. Toda vez que a gente escreve uma palavra, a gente grafa. A gente faz o quê? A grafia, tá? Então, não esqueçam dessa palavra. Grafia tem a ver com escrever, escrita, tá? A Luísa que entrou agora, nós estamos na página 67, fazendo a revisão sobre acentos, Luísa. Vamos lá. Continuando, eu vou chamar o Paulo. Paulo, questão 3, Paulo, questão 3. Releia o texto e escreva como é. Essa informação você teve que tirar lá do texto, tá? Como é o caule do Buriti, da letra A? Solidário. Solitário, com T, tá? Solitário. Olha bem a palavra se você escreveu correto. Muito bem. Solitário tem acento, Paulo? Tem. Em qual letra? No A. No A. Colocou o acento? Qual é o nome desse acento que tem no A? Agudo. Agudo, muito bem, acento agudo. Então, ó, letra A, o caule do Buriti é solitário. Todo mundo colocou essa resposta? Dá um joinha aí. Todo mundo colocou essa resposta? Muito bem. Vamos lá, Davi. Davi Luiz, na letra B, da 3, Davi, o tronco do Buriti, ele é o quê? Cadê o Davi? Davi. Tia, eu ainda estou fazendo. Ah, sim, ainda está fazendo? Tá, na página 67, tá? Termina aí. Tá. Maria, cadê a Maria? Maria, na letra B da 3, o tronco do Buriti, ele é o quê? Reto. Reto, o que mais?
Lá no texto diz que ele é duas coisas. Reto e o que mais? Hein, Maria? Cilíndrico. Isso, muito bem, ó. Então, gente, questão 3 na letra B. O tronco do buriti, ele é reto, vírgula, cilíndrico. A palavra está lá no texto, no primeiro parágrafo, ok? Maria, a palavra cilíndrico tem acento? Sim. Sim. Em qual letrinha ele tem acento, Maria? No I depois do L. Isso, no I depois do L. Como é o nome desse acento mesmo? Agudo. Agudo, acento agudo no segundo I, na palavra cilíndrico. Tá bom, gente? Vamos lá. Continuando, questão 4. Vou chamar o José Guilherme. José, olha só. Vamos lá. Leia os nomes das palmeiras na questão 4. Lê para mim. Das palmeiras? É. Açaí. Açaí. Olha, tem um acento I. Então, ele é butiá. Ó, José, presta atenção. Olha só. Açaí. Quando a letrinha tem um acento, o que que faz? Essa letrinha, ela é falada com mais força, tá? Ó, açaí. Entendeu? Tá. E não é buriti, é butiá. Butiá. O que mais? Coqueiro de... Bem... De... Ó, de novo. Coqueiro de... Coqueiro de dendê. Olha só. O acento circunflexo, ele faz com que nós pronunciemos o som das vogais num tom fechado. Vocês vão entender mais isso quando nós voltarmos, que eu vou colocar na lousa direitinho. Vou explicar mais uma vez como é que é esse som aberto, esse som fechado, tá? Ó, coqueiro... O meu irmão e a mamãe estavam aqui no meu quarto. Tá. Coqueiro de dendê, José. Vai lá, qual é a próxima? Jerivá. Isso. E? Macaúba. Isso, olha só. Então, agora já elevou mais o som do U, né? O U tá acentuado. Macaúba. Muito bem, José. Preste atenção que agora eu vou pedir a resposta da Tayla. Tayla, nessas palavras, Tayla, quais letras recebem acento? Açaí, butiá, jerivá e macaúba. Isso, só que, ó, no pontinho verde tá pedindo só as letras. Você vai copiar só as letras das palavras que tem acento, tá? Não é para copiar as palavras. Isso, não é para copiar. Tá, não é para copiar as palavras, não. Para copiar só as letras, igual o Samuel fez. Para copiar só as letras. I, que mais? A e U. A. Não é só I, A e U, não. Vamos lá. Açaí, qual é a letra? I. Butiá, qual é a letra? A. Que mais? E U. Então, vamos lá, gente. Ó, preste atenção. I, vírgula. O I é de açaí. É esse que recebe o acento. Aí, ó. Em butiá é a letra A. Coloca a letra, só a letra A. Silêncio, filho. Coqueiro de dendê é a letra E. Percebam que é acento agudo ou acento circunflexo. Jerivá é a letra A também. E macaúba é a letra U, tá, gente? Então, coloquem apenas as letras que recebem o acento nas palavras, tá? O acento, ele pode vir só em cima de uma letra, tá? É uma vogal. Oi.
Na B eu coloquei mais coisa. Eu coloquei de 30 a 50 centímetros de diâmetro. Podia? Diâmetro. Podia, tá certo. Vamos lá, gente. Cadê? Suzana, lê pra gente a parte verde no final da página 67. A parte verde? Isso. Na escrita, algumas palavras têm um sinal sobre uma letra. Esse sinal se chama acento gráfico. Muito bem, ó. Na escrita, que é na grafia, tá? Prestem atenção. Algumas palavras têm um sinal sobre uma letra. Esse sinal se chama acento gráfico. De escrever, a gente faz o acento gráfico, a gente escreve, desenha, né, o acento gráfico em cima de uma letrinha em algumas palavras que têm acento. Então, na língua portuguesa, ó, a gente tem palavras que têm acento e outras palavras que não têm acento, que não precisam de acento, certo? Vocês estão em que página? 67 ainda. Esses acentos têm nome. Acento agudo, que é aquele puxadinho para a direita, aquele tracinho puxado para a direita, e acento circunflexo, que é, alguém falou, né, que é parecido com um chapeuzinho, né? Um chapeuzinho. Mas o nome dele, ele é só parecido com o chapeuzinho. O nome dele é acento circunflexo, tá? E mais adiante Então, nesse primeiro momento, a gente vai só reconhecer os acentos nas palavras, né? Colocar o nome, tudinho. Depois a gente vai estudar o som que sai da boca, né? Que a gente pronuncia, dessas palavrinhas com acento. Aí a gente vai estudar o que é som aberto, o que é som fechado, tá? Mas cada vez que vocês tiverem uma palavra que tenha um acento, ou agudo, ou circunflexo, a gente vai fazer o quê? Vai elevar, vai intensificar essa letrinha. Ou seja, falar mais forte essa letrinha. Por exemplo, açaí. Eu já vi que o acento está em cima do i. Então, não pode ser açaí. Precisa ser pronunciado assim, ó. Falado assim. Açaí. Porque o acento, ele eleva o tom da nossa voz toda vez que a gente fala. A letrinha que tem acento. Tá bom? Entenderam? Vamos agora para a página 68. Todo mundo na página 68. Dos vocais que fazer a gente falar. Isso. Vamos lá na página 68. Muito fácil. Eu vou dar 5 minutinhos para vocês responderem. 68. Respondam a página 68 para nós finalizarmos a aula. Respondam agora, 5 minutinhos. Leiam com calma para ver o que o enunciado está pedindo, tá? Vamos lá. Página 68. Lá nas atividades. Então, a gente já fez revisão, né? Nós já revimos, aliás, o acento circunflexo, o acento agudo. E agora vocês vão fazer as atividades. Oi, Maria. Eu não entendi o que é para fazer no quadradinho que tem do lado das palavras. Você vai colocar... O que está pedindo? Lê para mim o enunciado, Maria. Leia em voz alta os nomes dessas árvores. Circule e escreva a sílaba que você pronunciou com mais força. No quadradinho, você vai colocar a sílaba que você pronunciou com mais força. Ou seja, é a sílaba que tem acento, tá? Tia, terminei a página 68. Ok, aí você aguarda um pouquinho, que os outros estão terminando também, tá? Eu terminei antes que o Heitor falasse. Silêncio. Eu tô com dúvida da primeira Então, questão.
Olha só, Heitor, então você aguarda aí, que você é o próximo a falar, tá? Que você ainda não participou. A Luísa também é a segunda a falar, porque ela ainda não participou, tá? Então, aguardem aí os outros terminarem. Olha só, a primeira questão, você vai ler o nome das árvores, ó, tem jacarandá, jatobá, jequitibá, manacá e ipê. Tudo isso aqui é nome de árvores. Inclusive, essa que está aparecendo aí para vocês, esse rosinha aí, se eu não me engano, o nome dessa árvore é ipê, tá? Então, ó, e percebam também que todos esses nomes de árvores são nomes que têm acento, certo? Em alguma sílaba. E aí, o que é sílaba, tia? A gente aprendeu lá na primeira etapa. O que é sílaba? Cada parte de uma palavra. Quando a gente separa a palavra, geralmente a gente separa em sílabas, né? Então, jacarandá. Jacarandá. Então, eu encontrei 4 sílabas. E uma dessas sílabas vai receber o acento, né? Então, o que você tem que fazer primeiro? Circular a sílaba que tem acento e depois colocar essa sílaba dentro do quadradinho ao lado. Tia, qual é o nome dessa árvore? Ipê. Eu já vi um IP da minha vida. Vamos lá. Suzana já terminou? Eu já terminei, tia. Ok, beleza. Maria também já terminou, né? Todo mundo. Ok, Terminei primeiro. Já terminei. ótimo. Então, eu vou chamar o Heitor. Vamos lá. Prestem atenção na resposta do Heitor, tá? Oi, Heitor. Heitor Damasceno. Sim, Oi, tudo bem? sim. A palavra jacarandá, qual é a sílaba que tem acento, o Heitor? Jacarandá é a letra A. A sílaba, qual é a sílaba? Não é só a letra, não, é a sílaba. Sílaba A. Sílaba, qual é a sílaba? Letra é diferente de sílaba, gente. Sílaba é uma parte que pode ser composta por uma consoante e uma vogal. E letra é apenas um elemento, né? Um elemento do alfabeto. É a vogal A. Tá, mas eu quero saber qual é a sílaba que você pronunciou com mais força. Hã? Qual foi a sílaba? Ulão. Oi? Ulão. Não. Gente, ó, olha o que eu falei para vocês. A sílaba, geralmente, quando uma palavra tem acento, né? A sílaba que recebe o acento é que vai ser pronunciada com mais força, aquela que você vai falar com mais intensidade, certo? Então, jacarandá. Preste atenção, Heitor, que eu vou perguntar agora para Maria Catarina. Maria Catarina, qual é a sílaba de jacarandá que você circulou? Dá. O dá. Olha aí, jacarandá. Separei em sílabas. E a última sílaba, jacarandá, o dá é a mais forte. Então, vocês têm que fazer o quê? Circular esse dá. Oi, tia Stephanie. Você pode pedir para eles anotarem essa agenda do primeiro? Desculpa, estou confundindo com o primeiro. Desculpa, tchau. Entenderam, gente? Ó, jacarandá é o dá, né? Dá. Então, você primeiro circula a sílaba que tem acento, depois você pega essa sílaba e coloca no quadrinho ao lado. Entenderam, gente? Leiam bem o enunciado, tentem interpretar o enunciado. Leiam devagarzinho mesmo, tá? Para vocês entenderem. Cadê a Luísa? Luísa,
Luísa, em Jatobá, qual é a sílaba que é pronunciada com mais força, Luísa? Ba. O Bá, muito bem. Você circulou essa sílaba? Sim. Depois de circulada, aí você coloca lá no quadrinho, tá? Com acento, tá bom? Vamos lá. Tá. Cadê a Suzana? Suzana, em Jequitibá, Suzana, qual é a sílaba? Qual é a sílaba? Na página 68. Suzana, qual é a sílaba de Jequitibá, Suzana? Jequitibá. Qual a sílaba que O você Bá? circulou? Bá. Você Bá? primeiro circula. Isso. Você primeiro circula a sílaba, depois você coloca a sílaba no quadrinho. É o que está pedindo enunciado. Foi aqui todas, depois eu coloquei todas. Isso, muito bem. Tá. Vamos lá. Gente, tem um aluno aqui, está com o nome de Laura Luana. Quem é esse aluno, por favor? Não estou conseguindo identificar. Ah, sim, a Maria. Maria, tira a câmera. Nunes. Nunes. Na palavra Manacá, qual é a sílaba que tem acento? A letra A. A sílaba, qual é a sílaba? A K. K. Então, circula essa sílaba K e põe no quadrinho ao lado, tá? Samuel, na palavra IP, qual é a sílaba que tem acento? P. P, tá? A sílaba é P. Circula essa sílaba, só o P, tá? E coloca a sílaba no quadrinho, tá, gente? Vamos lá, então. Maria Cecília. Maria Cecília, letra A. Essas sílabas que você pronunciou com mais força, recebem acento ou não recebem acento? Recebem acento. Recebem acento, muito bem. Todo mundo marcou o primeiro quadrinho? Muito bem. José Guilherme. José Guilherme, letra B. Qual é a letra B? O acento gráfico é colocado sobre a consoante ou sobre a vogal? Vogal. Isso, muito bem. Letra B, segundo quadrinho, vogal. Muito bem, José. E vamos no conclua. Vamos lá no conclua. Eu vou chamar a Tayla. Tayla. Tayla? Oi. Oi, Tayla. Olha só, lá no final da página, conclua. Os acentos gráficos são usados em algumas palavras sobre as vogais ou consoantes? Os acentos gráficos. Vogais. Vogais, muito bem. Então, gente, a Tayla respondeu muito, muito bem que os acentos gráficos são usados em algumas palavras sobre as vogais, tá? Completem com a palavra vogais lá na página 68, no final, lá no conclua, tá? Então, os acentos, eles só podem ser colocados em cima das vogais, tá, gente? E com o decorrer do ano, a gente vai estudar mais esses acentos. Palavras que têm acento, a gente vai fazer ditado, tá bom? Então, ó, vou mostrar para vocês a página dessa atividade amanhã, quando nós formos corrigir as outras que eu vou passar agora para casa. Coloquem na agenda aí. Coloquem na agenda. Tarefa para casa é gramática. É gramática. Vou colocar aqui no chat também, porque não estou conseguindo compartilhar. Mas vou colocar aqui no chat. Coloquem aí, data de hoje, né? É gramática. Página 69. Hoje é que data? Oi? Hoje é que data? Hoje é 24/6. Pronto, ó. Coloquei no chat, é gramática, página 69 e 70. Paulo, vamos lá, escreva a agenda. É gramática, página 69 e 70 para amanhã.
tá bom? Mas. Tá. 69 e 70, desse mesmo livro, tá? Várias 69 e 70 para amanhã, tá bom? Tchau para vocês, até a próxima aula. Amanhã eu quero essa tarefa para fazer a correção, tá bom? Tchau, tchau.